Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de compartilhar com vocês, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, alguns versos bíblicos e tecer algumas considerações. Diz assim a palavra de Deus: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, Paulo está aqui recomendando ao jovem pastor Timóteo que ele cuidasse, e que ele aprendesse o segredo do contentamento. E para Paulo, qual era o segredo do contentamento? Tendo com que nos vestir e o que comer, podemos ficar satisfeitos. Paulo, com isso, não estava querendo ensinar que nós devemos fazer votos de pobreza. Paulo está dizendo que nós não devemos deixar que os desejos dos nossos olhos se sobreponham à nossa própria razão. Ele diz que se existe uma fonte de grande lucro, é o temor do Senhor com contentamento. Temer a Deus de forma abençoadora, ou seja, temer a Deus voluntariamente, temer a Deus com consciência limpa, temer a Deus com gratidão. Isso é fonte de lucro, isso é enriquecimento para a alma. E ele fala então que aqueles que querem ficar ricos acabam caindo em tentação e cilada, e cedendo aos desejos fortes da sua alma e acabam produzindo práticas insensatas, insanas, perniciosas, que afogam os homens na ruína e na destruição. É muito fácil a gente apontar a ganância dos outros, mas é mais difícil ver quando nós também estamos correndo atrás da vida boa e com isso passando por cima de uma série de princípios preciosos de vida. Paulo está chamando a atenção desse jovem pastor para cuidar disso e para ensinar aqueles da sua congregação também a cuidarem disso, porque ele encerra dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não há problema em se ter dinheiro. O problema é quando nós passamos a amá-lo, quando nós desejamos o dinheiro mais do que qualquer coisa. Por conta disso, nós passamos por cima de valores, passamos por cima de pessoas, passamos por cima de princípios e com isso nós acabamos atropelando tantas coisas importantes a fim de conseguir a vida boa. Ele está dizendo que o dinheiro acaba se tornando, então, raiz de todos os males, porque é isso mesmo. Isso leva à inveja, isso leva à ganância, isso leva à avareza, isso leva à extorsão, isso leva a trambiques, isso leva a gastar tempo demais com coisas que não valem a pena. Isso leva a termos alguns desejos que muitas vezes acabam atropelando a nossa agenda. Isso nos leva a querer mostrar para os outros que nós somos importantes. Isso leva muitas vezes à destruição da própria família e dos relacionamentos daquelas pessoas que nós amamos. Isso leva à alienação, isso leva a tantas coisas, tantos males que vêm por conta do amor ao dinheiro. E aqui Paulo então termina dizendo que alguns nessa cobiça
se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sim, muitas vezes essa corrida para entesourar nos desviam da fé, nos fazem esquecer de que, de fato, grande fonte de lucro é o temor a Deus com o contentamento. Acabamos, como já falei em outra das nossas reflexões, querendo servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. E aí é impossível, porque nós vamos acabar amando mais um do que o outro. Então, querido, cuide disso em tempos onde as pessoas querem obter significado por conta do que têm e não do que são. Esquecem-se de que o ter não autentica o ser, porque muitos que muito têm, quanto mais têm, menos são, porque se perdem nessas coisas. Que possamos cuidar dessas coisas e vivemos uma vida sensata. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a vivermos esse segredo do contentamento, a vivermos debaixo do temor do Senhor, a sermos gratos pelo pão sobre a mesa, pelo calçado nos pés, pelo abrigo do teto nos dias de chuva e de frio. Temos como nos sustentar. Isso já deve ser fonte de contentamento para nós. O Senhor não nos proibiu de buscarmos prosperar, mas o Senhor nos advertiu, e como nesse texto nós vemos, que quando prosperar, enriquecer, se torna o alvo da nossa vida, nós então acabamos colocando o coração nessas coisas, e aí então nós abrimos porta para muitos males, porque o amor aos bens, às riquezas, ao ter, perverte a nossa mente e nos fazem, sobretudo, desviar do Senhor, e também nos faz passar por cima de coisas importantes na nossa vida, que são os nossos próprios relacionamentos. Porque muitas pessoas, querendo buscar a vida boa, acabaram perdendo suas próprias famílias, a sua própria saúde e muitas vezes o próprio sono, porque enveredaram por caminhos tortuosos. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que enriquecem no temor do Senhor e sossegam com esse fato. E se o Senhor nos fizer prosperar, que jamais nos esqueçamos de que o Senhor espera que essas coisas não ganhem o nosso coração, mas que o nosso coração esteja sempre posto em Ti. É a oração que nós fazemos, com todo o nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.